Muito bem, agora nós iremos criar os itens deste nosso host curso. Porém, se eu criar um item para esse host, ele não irá pertencer ao nosso template curso. Então, observem aqui nessa tela de cadastro de itens, né, na tela de listagem, né, dos itens do host, se nós criarmos o nosso item aqui nessa tela, ele não vai pertencer ao template que está associado a esse curso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar esse item, né, solto mesmo, nesse host, e depois a gente vai passar ele lá para o template do nosso curso, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Criar item. O processo de criação de itens é bem simples, né? Você define um nome, então, por exemplo, o que você quer monitorar, né, neste item. Então, antes de eu definir um nome, eu vou mostrar aqui para vocês os tipos de itens, né? Então, lembra que a gente já teve aula sobre isso, falando dos tipos de item. Para esse nosso item aqui, eu vou estar utilizando o tipo agente Zabbix, que ele é no modo passivo. Então, aqui em chave, né, você pode clicar aqui em selecionar, ele vai te listar algumas chaves, né, disponíveis de acordo com o tipo, né, que a gente escolheu. Então, como eu estou utilizando o Zabbix ativo, ele tem algumas chaves aqui, ó, por exemplo, agente.ping, agente hostname. Então, eu vou pegar aqui uma chave de load, né, system.cpu.load. Então, vocês observem aqui que o que tiver entre colchetes, ele é opcional. Então, eu posso colocar aqui system.cpu.load e omitir, né, o conteúdo da chave. Agora, se você tiver um conteúdo, por exemplo, que nem service.info, ele tem o service, vírgula, entre sinal de menor e maior, o que tiver entre sinal de menor e maior é opcional. Então, o service você vai ter que informar o tipo de serviço que você vai estar monitorando. Okay? Neste caso aqui do system.cpu.load, que eu falei que a gente pode omitir, porque todos os parâmetros contidos nessa chave, eles são opcionais, né? Tanto o CPU como o mode. Então, eu vou clicar nele, no cpu.load, e vou colocar aqui o nome chamado carga no sistema, né? Então, vou estar monitorando aqui um Linux. Eu vou apagar aqui o conteúdo que eu falei. A interface do host, que é a única interface que a gente está cadastrado para esse host. Qual é o tipo de informação? Bom, vou abrir aqui o terminal do meu host aqui mesmo, né? Não é o host do Zabbix, mas eu vou dar o comando top aqui, ó. O que essa chave faz? Ela vai pegar o load average do nosso sistema Linux, né? Observem que o load average, ele te entrega uma informação baseada em números reais, né? Eles são frações ali, né? 0,58, não é um número inteiro. O tipo de informação aqui não será numérico inteiro sem sinal. Então, o tipo de informação aqui será numérico fracionário. Tudo bem? Unidades aqui a gente não vai utilizar nada. Intervalo de atualização. Vou deixar 30 segundos, né, para a coleta ser realizada bem rápida. Intervalo customizado, né, nós teremos uma aula explicando somente esse intervalo customizado. Então, por exemplo, você pode definir, eu quero que esse item aqui seja coletado só durante o horário administrativo. Você pode simplesmente definir isso. Eu quero que ele realize a coleta uma vez por dia também. Você pode clicar aqui em agendamento. Ok? Vou mostrar para vocês em outra aula. Período de retenção de dados históricos. Então, por exemplo, quantos dias você quer armazenar essa informação na base de dados? E período de retenção das estatísticas. Quanto tempo você quer definir para ele armazenar os dados estatísticos, né? O que seriam os dados estatísticos? Quanto tempo ele vai estar gravando essas informações para você visualizar graficamente. O histórico, por exemplo, nesse período aqui de 90 dias, ele vai armazenar seus dados por 90 dias. Depois de 90 dias, o que ele vai fazer? Ele vai comprimir esses dados e vai começar todo o processo de novo, contando 90 dias novamente. Vai comprimir de novo.
Esses dados comprimidos serão armazenados nesse período de retenção de estatísticas. Então, o que o Zabbix vai fazer? Quando você buscar alguma informação lá no gráfico, o Zabbix, né, vai buscar essa informação, né, na base de dados, vai descompactar, né, essas informações e mostrar para vocês no gráfico. Então, não se preocupe que no gráfico você vai visualizar o dado da forma que ele foi coletado, né? O Zabbix vai fazer um cálculo lá de média e ele vai te exibir tudo que foi coletado. É apenas para não ficar, o seu banco não ficar em constante crescimento. Por isso que a cada 90 dias ele vai comprimir os dados históricos, né, expurgar tudo aquilo que foi coletado e começar esse processo de novo, até dar 90 dias. Mesma coisa para os dados estatísticos. Se você definir aqui 365 dias, né, um ano, depois de um ano que passou esse monitoramento, ele vai expurgar os dados. Você não terá esse dado de mais de um ano para trás. Tudo bem? Você tem que saber se esse item aqui vale a pena. Não, eu quero armazenar esse item aqui durante 3 anos. Passou 2 anos e você quer pegar aquelas informações. Você tem que saber a importância do item, né, para o seu monitoramento. Armazenamento de valor aqui também eu vou mostrar uma aula para explicar, né, cada um desses 3. Neste tipo de item aqui eu vou deixar sem alterar. Esse armazenar valor, ele vai definir como que ele vai gravar o dado que ele coletou lá na base de dados. No nosso exemplo aqui, por exemplo, 0.28. Ele está mostrando aqui. Se o Zabbix coletar agora, ele vai gravar 0.28. Coletou de novo, 0.39, vai gravar 0.39. Eu vou explicar para vocês esses 3 tipos aqui em uma aula, para não ficar muito extensa essa aula de cadastro de item. Mostrar valor também, então, por exemplo, a gente pode definir o surface state, por exemplo. Então, por exemplo, o Zabbix ele vai estar coletando lá 0 ou 1. Ele vai gravar 0 ou 1 lá na base de dados. Mas para você mostrar no seu monitoramento, você pode colocar aqui, eu quero que ele, ao invés de mostrar 0 e 1, ele me mostre se o serviço está up ou se o serviço está down. Tudo bem? Esse é o exemplo bem simples. Bom, a gente também pode criar o nosso item com uma nova aplicação. Essa nova aplicação seria o quê? Essas aplicações. Lá nos dados recentes, você pode filtrar por aplicação. Então, por exemplo, tem uma aplicação chamada Zabbix Agent. Eu vou criar uma nova aplicação aqui chamada de Performance, por exemplo. Ou você pode chamar de CPU. Eu já vou cadastrar ela como Performance. Então, eu estou buscando essas informações aqui de Load Average, eu vou chamar ela de Performance. Eu não vou preencher nenhuma informação no inventário ainda, a gente vai ver uma aula sobre isso e pode definir aqui uma descrição. Então, observem que na tela de cadastro de item, somente essas informações, né? Não tem aba para você definir outras configurações. Então, a gente pode clicar em adicionar, ele já vai estar ativo. A partir do momento que eu adicionar esse item, passou 30 segundos, o Zabbix já vai coletar. Então, observem que o meu item ele ficou solto no nosso host. Na próxima aula que eu falar sobre gerenciamento, né, de templates, de hosts, aí a gente vai passar este item aqui para o nosso template do curso. Ok? Eu vou criar um novo item aqui, rapidamente, que vai ser o de utilização de CPU. A chave utilização de CPU é bem parecida, né, com aquela que a gente usou, o system.cpu.load, vai ser o system.cpu.util. Eu vou deixar o link aí para vocês no ambiente do curso, lá da documentação oficial dos Zabbix, onde ele vai te explicar o que seriam essas opções dentro da chave. Por exemplo, só essa aqui de CPU, o que ela faria? Você pode definir qual o CPU aqui, ó, nesse meu exemplo aqui, deixa eu ver. Eu tenho aqui, ó, 4 cores rodando nessa máquina aqui. Você ia definir de 0 a 3 qual é o core que ele vai estar pegando aqui para monitorar. A utilização somente desse CPU. Tem outros detalhes aí. Então, a utilização também, ó, é numérico fracionário, né? 7.2, tudo bem? Então, vamos colocar aqui, ó, numérico fracionário. Mesma coisa, 30, vou deixar aqui também de performance, sem alterar, e vou adicionar. Por enquanto, a gente ainda não vai estar visualizando os dados, a gente só está na etapa de fazer o cadastro
desses itens. Na próxima aula a gente vai ver o cadastro da trigger.